município de Atalanta no consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, e da outras providências. O projeto entra em discussão. O vereador Max se manifestou favorável ao projeto, destacando sua importância e relatando os benefícios que os consórcios geram aos municípios, principalmente economia. Como exemplo, temos aqui na região o consórcio CIS-AMAV, na área da saúde, que já funciona há alguns anos e é muito bem sucedido. Dando continuidade, o presidente solicita a secretária... Após, passa o projeto para votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente solicita à secretária a leitura do projeto de lei número 025 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Atalanta para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Por tratar-se de projeto extenso, foi feita a leitura da metade. Em seguida, o presidente solicita a leitura do requerimento número 003 de 2022 do vereador Max, que solicita licença para tratar de assuntos particulares. O requerimento é aprovado por unanimidade. Após, o presidente solicita a leitura do requerimento número 004 de 2022 do vereador Hélio, que solicita licença para tratar de assuntos particulares. O requerimento é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicita à secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 001 de 2022, que concede licença a vereadores para tratar de interesses particulares. O projeto é aprovado o projeto de resolução é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre. O vereador Edeclésio convidou os nobres vereadores e a comunidade em geral para prestigiarem no sábado, dia 1º de outubro, às 15 horas, a partida de volta, que será em casa, entre o Atalantense e Santa Terezinha. Esse jogo será decisivo para a classificação à próxima fase. Não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 4 de outubro de 2022. E às 20 horas e 5 minutos, o presidente, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada esta reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, secretários e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco em discussão a ata e em seguida em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Dou a ata como aprovada. Indicações verbais. Pergunta a cada vereador. Vereadora Rosimar. Não. Vereador Alexandre. Não. Vereador Zunei. Não. Vereadora Maria. Não. Vereadora Rosane. Não. Vereador Edeclésio. Não. Vereador Reinaldo. Eu tenho aqui uma, não sei se vou usar como indicação, talvez alguém já indicou, se já foi indicado, eu vou usar como reforço. A questão das nossas ruas do perímetro urbano, na cidade, nós temos quase 80% das nossas ruas sem sinalização com o nome da rua. Tanto é que várias pessoas já pediram para mim que quem compra coisas pela internet, tem um loteamento de verdade, tem a rua Marchel, lá, ela já tinha placa, depois que foi feito o calçamento, a placa não voltou mais, até o lado do ano. E no loteamento, eu vou citar alguns ali, só para loteamento onde eu moro, Nereu Ramos, Doutor Blumenau, Roberto Becker, Rua do Rosário. A São Paulo já está pavimentada, mas também não tem, aquela vai para o campo ali. Então, eu queria pedir assim para ver se colocar as placas indicando, né, quem vem de fora, porque até vou citar um nome, que é o Nelson, que trabalha anos, Dona Beta, foi fazer uma entrega de uma compra e pessoas que vêm morar de fora, uma rua aqui atrás, ele não encontrou pelo nome da rua, até estava meio bravo, porque eu tanto tempo eu estou ali e não acho um local para fazer entrega. Então, seria isso aí o que eu queria pedir.
Obrigado. Vereadora Daiane, Não. eu peço à secretária que faça a indicação do Reinaldo ao órgão competente. Coloco o projeto de lei número 024/2022 em segunda votação. Pergunta a cada vereadora. Vereadora Daiane. A favor? Vereador Reinaldo. A favor. Vereadora Declete. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereadora Maria. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Alexandre. A favor. Vereadora Rosimar. A favor. Dou como aprovada por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 024/2022. Projeto de lei número 025/2022, finalização da leitura. Capítulo 4. Das diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município. Artigo 8º. O orçamento para o exercício de 2023 obedecerá ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte de destinação, abrangendo o poder legislativo, executivo, seus fundos e autarquias. Artigo 9º. Os estudos para a definição do orçamento da Receita para 2023 deverão observar as alterações da legislação tributária e a evolução da Receita nos últimos 3 meses. Parágrafo 1º. As transferências constitucionais, base de cálculo para contribuição ao Fundeb, constarão do orçamento da Receita pelos seus valores brutos. Parágrafo 2º. Em atendimento ao disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o menor valor do Fundeb entre o recebido e pago será excluído na apuração da receita corrente líquida. Artigo 10. Se a receita estimada para 2023 comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior, o Legislativo, quando da análise da proposta orçamentária, poderá reestimá-la ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Parágrafo único. A receita corrente líquida será calculada de acordo com o disposto no artigo 2º, inciso 4 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 11. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessário, observados a destinação dos recursos para as seguintes despesas abaixo. 1. Redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. 2. Eliminação ou redução de despesas com horas extras. 3. Redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos. 4. Zeramento de serviços realizados a terceiros. 5. Exoneração de ocupantes de cargos comissionados. E 6. Outras até o restabelecimento da situação planejada. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Artigo 12. A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederão, no exercício de 2023, a 50% da receita corrente líquida apurada no exercício de 2022. Artigo 13. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes do anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2022.
Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Artigo 14. Os orçamentos para o exercício de 2023 destinarão recursos para a reserva de contingência não superiores a 5% das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria número 42 de 1999, artigo 5º, Portaria número 163 de 2001, artigo 8º, e demonstrativo de riscos fiscais, conforme anexo desta lei. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 10 de dezembro de 2023, poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Poder Executivo Municipal para a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes, mediante autorização legislativa. Artigo 15. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no plano plurianual. Artigo 16. O Executivo Municipal deverá elaborar, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o cronograma anual de desembolso mensal para suas unidades gestoras e o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação. Artigo 17. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2023, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º, da Lei nº 4.320 de 1964, será realizado em cada fonte de destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme exigência contida no artigo 8º, parágrafo único, e 50, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101 de 2000. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e da despesa identificarão, com codificação adequada, cada uma das fontes de destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, com a utilização do excesso de arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recursos, poderão ser realizados mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 18. As renúncias de receita estimadas para o exercício financeiro de 2023 são as constantes do demonstrativo 7 desta lei e serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita. Artigo 19. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, saúde, esportivo e de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Parágrafo 1º. Não se aplicam o disposto neste artigo às contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas em que o município for associado. Parágrafo 2º. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso,
na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 20. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo impacto orçamentário financeiro num exercício não exceda ao valor para dispensa de licitação fixado no item 1 do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993, devidamente atualizado. Artigo 21. Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para a conservação do patrimônio, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 22. Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmadas por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Parágrafo único. A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, exceto para o Fórum da Comarca, quando os custos são do próprio ente. Artigo 23. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2021 a preços correntes. Artigo 24. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria número 163 de 2001 e suas alterações. Parágrafo 1º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação para outro, dentro de cada órgão, unidade orçamentária, poderá ser feita por decreto do prefeito municipal. Parágrafo 2º. Os recursos do Fundo de Reserva de Contingência também poderão ser utilizados pelo Executivo Municipal, através de decreto, para suplementação de modalidades de aplicação que apresentarem insuficiência de saldo durante o exercício. Artigo 25. Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo poderá utilizar ainda os recursos do superávit financeiro do exercício anterior, do excesso de arrecadação, apurado em cada fonte de destinação de recurso, devidamente comprovado, de convênios ou de operações de crédito não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso, para a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da Prefeitura e dos fundos. Parágrafo 1º. As suplementações com os recursos de que trata o caput deste artigo poderão ser realizadas através de decreto do Poder Executivo. Artigo 2º. Para a abertura de crédito suplementar com recursos do superávit financeiro, utilizar-se-á obrigatoriamente o grupo de destinação de recursos 3, recursos do Tesouro, exercícios anteriores. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2023 ficam limitados a 50% do valor da receita total do município. Artigo 26. Durante a execução orçamentária de 2023, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2023 e constantes desta lei. Artigo 27. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, de que trata o artigo 50, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, do metro quadrado das construções, do metro quadrado das pavimentações, do aluno ano do ensino fundamental, do aluno ano do transporte escolar, do aluno ano do ensino infantil, do aluno ano com merenda escolar,
da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento das ações básicas de saúde, entre outros. Artigo 28. Os programas priorizados por esta lei, extraídos do plano plurianual, conforme demonstrativo da compatibilizarão das metas de despesas e contemplados na Lei Orçamentária para 2023, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo responsável pela convocação da audiência pública de que trata o caput do presente artigo. Artigo 29. Para fins do disposto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Capítulo 5 das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 30. Obedecidos os limites estabelecidos em lei complementar federal, o município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2023, destinado a financiar despesas de capital previstas no orçamento. Artigo 31. As operações de crédito deverão constar da proposta orçamentária e autorizadas por lei específica. Artigo 32. A verificação dos limites da dívida pública será feita na forma e nos prazos estabelecidos em lei. Capítulo 6. Das disposições sobre despesas com pessoal. Artigo 33. O Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder a revisão geral anual, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, bem como nomear servidores para cargos em comissão, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento. Artigo 34. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 35. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação ou redução das despesas com horas extras. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. 4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Artigo 36. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como 3190 final 00. Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização e computadas como despesas de pessoal
na apuração do seu limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como terceirização de mão de obra a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do plano de cargos da Administração Municipal de Atalanta, ou ainda atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Artigo 37. A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas no final de cada quadrimestre. Capítulo 7. Das disposições sobre a alteração da legislação tributária. Artigo 38. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Artigo 39. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 40. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. Capítulo 8. Das disposições gerais. Artigo 41. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2023, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Parágrafo 3º. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto do parágrafo anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos do superávit financeiro do exercício de 2022, o excesso ou provável excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a reserva de tais previstos. Artigo 42. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 43. A administração municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação. Artigo 44. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 4 meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente,
por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 45. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não. Parágrafo único. Os convênios com valor acima de R$ 400.000 serão realizados mediante autorização em lei específica. Artigo 46. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias voluntárias envolvendo ou não transferências de recursos financeiros com organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. Artigo 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2023. Prefeitura Municipal de Atalanta, 23 de setembro de 2022. Leitura das emendas. Emenda 01. O preâmbulo passa a vigorar com a seguinte redação: o Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Emenda 02. O caput do artigo 12 passa a vigorar com a seguinte redação: a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederão, no exercício de 2023, a 10% da receita corrente líquida apurada no exercício de 2022. Emenda 03. O caput do artigo 23 passa a vigorar com a seguinte redação: a previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2023 a preços correntes. Emenda 04. O parágrafo 3º do artigo 25 passa a vigorar com a seguinte redação: a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2023 ficam limitadas a 10% do valor da receita total do município. Emenda 05. O artigo 28 passa a vigorar com a seguinte redação: os programas priorizados por esta lei, extraídos do plano plurianual, conforme demonstrativo de compatibilização das metas de despesas e contemplados na lei orçamentária para 2023, serão desdobrados em metas quadrimestrais para a avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Emenda 06. O artigo 47 passa a vigorar com a seguinte redação: esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2023. Coloco o projeto de lei número 025 de 2020, com as emendas em discussão. Coloco o projeto de lei número 025 de 2022 com as emendas em votação nas comissões. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Zunei a favor, vereadora Maria a favor, vereador Reinaldo a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Assistência Agropecuária, Florestal e Meio Ambiente. Vereadora Daiana a favor, vereador Ronaldo a favor, vereadora Rosmar a favor. Dou como aprovada nesta comissão.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereadora Maria a favor, vereadora Rosane Nunes a favor, vereador Zunei a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereadora Rosemary a favor, vereadora Rosane a favor, vereador Carlos a favor. Dou como aprovada nesta comissão. Comissão de Indústria, Comércio, Prestação de Serviço e Turismo. Vereador Carlos a favor, vereadora de Clécia a favor, vereadora Maria a favor. Dou como aprovado nesta comissão. Coloco o projeto de lei número 025 de 2022 com as emendas em primeira votação. Pergunta a cada vereador. Vereadora Maria. A favor. Vereador Zunei. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereadora Rosemary. A favor. Vereadora Rosane. A favor. Vereadora Declésia. A favor. Vereador Reinaldo. Vereadora Daiane. A favor. Dou como aprovada por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 025 de 2022 com as emendas. Projeto de lei de emendas à lei orgânica número 001 de 2022. Mensagem ao projeto de emenda à lei orgânica número 01 de 2022. Atalanta, 28 de setembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O Poder Executivo Municipal, considerando o projeto de emenda à lei orgânica, que ora remete a esta Casa de Leis em regime especial de urgência, vem à presença dos ilustres edis, a fim de oferecer a seguinte justificativa. O projeto de emenda à lei orgânica tem por finalidade corrigir erro formal e sanar dúvidas de interpretação divergentes existentes na redação dos artigos 61, 62 e 63 da legislação em comento. Primeiramente, tem-se que a lei orgânica se encontra em descompasso com o que é praticado no município desde a vigência da lei orgânica. Com relação ao valor do subsídio do prefeito, atualmente está fixado em R$ 13.176,92, o que não atinge o valor mínimo de 15 vezes o menor salário do município, que comporta atualmente o valor de R$ 1.212. Desta forma, é necessário que seja adequada à redação do texto da lei orgânica, equiparando o valor que a Casa Legislativa fixou de subsídio, o que não ocorre no cenário atual. No que concerne ao artigo 62, tem-se que é consabido a não aplicação do texto existente hoje, sendo que há uma divergência quanto ao pagamento do salário do vice-prefeito. Na prática, o que ocorre é a fixação de subsídio ao vice-prefeito na proporção de 50% do valor fixado ao prefeito. Inclusive, a redação que consta ao subsídio do prefeito e do vice-prefeito é exatamente a mesma, ou seja, leva-se a compreender que ambos podem receber o mesmo valor de subsídio, o que na prática não ocorre. Já com relação à divergência existente entre o disposto no artigo 12, inciso 6, e o artigo 63 da Lei Orgânica, tem-se que a redação da Lei Orgânica em seu artigo 12, inciso 6, assim dispõe. A Câmara compete privativamente, entre outras atribuições, as seguintes. 6. Fixar os subsídios e as verbas de representação do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores até 6 meses antes do término da legislatura, para vigorar na seguinte. Por sua vez, o artigo 63 da Lei Orgânica estabelece: o subsídio dos secretários municipais será fixado pela Câmara Municipal para cada legislatura, obedecendo aos prazos previstos no inciso 6 do artigo
artigo 12 e observado o que dispõe na Constituição Federal. Como se pode visualizar, o artigo 63 traz menção ao prazo estabelecido no artigo 12, inciso 6. Todavia, tal dispositivo de lei não gera efeito para os cargos de secretário, tão somente para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Em consulta à Constituição Federal, Carta Magna, que traz a obrigatoriedade e regulamentação acerca dos subsídios, extrai-se. Artigo 29, inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Conforme preceitua o pré-julgado número 1271 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, não é permitida a alteração dos subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e vice durante o mandato, em face das normas dos artigos 29, incisos 5 e 6 da Constituição Federal e 111, inciso 7 da Constituição Estadual, salvo a revisão anual de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Quanto aos secretários municipais, o mesmo pré-julgado dispõe que, inexistindo o óbice na lei orgânica, os subsídios dos secretários municipais podem ser fixados ou alterados a qualquer tempo, através de lei originária do Poder Legislativo, desde que sejam observados os limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas com o pessoal do Poder Executivo e para o município, bem como autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e existência de recursos na Lei Orçamentária Anual. A complexidade do cargo de secretário municipal é expressa nas atribuições que lhe são afetas, conforme dispõe a legislação do município, especialmente quanto ao assessoramento ao prefeito municipal, bem como aos demais órgãos, nos assuntos relacionados à formulação, coordenação, acompanhamento e cumprimento das metas de governo relacionadas à sua secretaria, de forma a beneficiar a maior quantidade de pessoas com a execução das políticas públicas e das metas de governo, sem prejuízo da obrigação constitucional e legal de dar transparência e pleno acesso ao cidadão aos atos e ações da administração pública municipal. O titular do cargo de secretário municipal é solidariamente responsável com o prefeito na gestão da sua respectiva pasta, posicionando-se estrategicamente como interlocutor das demandas de sua pasta junto ao prefeito e na captação de recursos federais e estaduais. É peculiar ao cargo a dedicação integral de seu titular, com redução ou subtração integral de tempo para dedicação a outra atividade. Desta feita, demonstra-se que não há obrigatoriedade de cumprimento do requisito para fixação do subsídio em prazo impreterível de 6 meses antes do término da legislatura anterior, para vigorar na seguinte, nos casos dos cargos referentes aos secretários municipais. Assim, resta certo que o presente projeto de emenda à lei orgânica não encontra óbice de ordem constitucional ou legal, sendo plenamente viável sob o ponto de vista do direito e de legislação, devendo haver a correção da redação do artigo 63, a fim de que fique compatível a sua interpretação ao disposto na própria lei orgânica e na Constituição Federal. Juarez Miguel Rodemel, prefeito municipal. Projeto de emenda à lei orgânica número 01 de 2022. Altera a redação dos artigos 61, 62 e 63 da lei orgânica do município de Atalanta. O prefeito do município de Atalanta, estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Atalanta, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61. O subsídio do prefeito será fixado pela Câmara Municipal para cada legislatura, obedecendo aos prazos previstos no inciso 6 do artigo 12 e observando o limite mínimo de 11 e o máximo de 25 vezes o salário mínimo vigente no município e o que dispõe a Constituição Federal. Artigo 2º. Altera a redação do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Atalanta, que passa a vigorar com a seguinte redação. O subsídio do vice-prefeito será fixado pela Câmara Municipal para cada legislatura, obedecendo aos prazos previstos no inciso 6 do artigo 12 e observado o limite mínimo de 50% do subsídio fixado ao prefeito municipal. Artigo 3º. Altera a redação do artigo 63 da Lei Orgânica do Município de Atalanta, que passa a vigorar com a seguinte redação. O subsídio dos secretários municipais será fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observando-se o que dispõe a Constituição Federal. Artigo 4º. Esta emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em conflito. Atalanta, 28 de setembro de 2022. Coloco o projeto de lei número 001 de 2022 em discussão. Boa noite, senhor presidente, cumprimento ao presidente e cumprimento dos demais vereadores. Realmente o projeto é bem delicado, realmente, já por muito menos nós já fomos crucificados aí na rua, né? Então acredito que é para deixar em pauta, para a gente estar analisando e estudando melhor esse projeto, para quem sabe no futuro a gente estar aprovando. Muito obrigado, presidente. Então, o projeto fica em pauta, se mais alguém quiser discutir alguma coisa, mas ficará em pauta a pedido do vereador Edeclésio. Grande expediente, palavra livre. Vereador Edeclésio. Mais uma vez, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores, o pessoal que nos assiste através do Instagram e do Facebook, a nossa secretária, a nossa assessora jurídica, a nossa assessora de imprensa. Realmente só queria que esclarecer sobre o nosso time atalantense. Realmente fomos desclassificados, mas quero aqui parabenizar todos os atletas envolvidos, dirigentes, realmente que se dedicaram para que aquilo acontecesse, né? Então quero aqui deixar um agradecimento a todos os vereadores que participaram, a comunidade também, né? Que foi lá no sábado, mas infelizmente a vitória não veio. A vitória realmente veio, mas a classificação não aconteceu. Quero só realmente agradecer a comunidade, que com certeza o ano que vem a gente vai estar firme de novo ali e com certeza vamos passar da quarta fase no próximo campeonato. Quero também desejar sorte à nossa vereadora, a Rosane e o Naldo, né, que fazem presente esse mês aqui conosco, né, com certeza tem uma pessoa que nos, né, Rosane, nós somos primos, tem uma pessoa que hoje está em memória, nosso povo deve estar muito orgulhoso, realmente eu também estou muito orgulhoso de ter a parceira, vizinha, né, que crescemos juntos lá em Ribeirão Matilde. Com certeza isso, nosso avô, o Dindim, como ele é chamado, realmente lá em cima está muito orgulhoso, nossos pais também. Quero agradecer aqui ao presidente pela palavra. Muito obrigado. Convoco para a próxima reunião ordinária, dia 11 de outubro de 2022. Não tendo mais expediente sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente reunião. E peço que Deus ilumine a mente de todos. Boa noite a todos.